Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de História, e vou ficar com vocês nesta aula. Para iniciar, vamos ver o nosso objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento da aula 18 é o seguinte: a ditadura civil-militar e os processos de resistência. E o detalhamento, nós temos aí o Plano de Ação Econômica do governo de Castelo Branco. Vamos então para a nossa aula. Muito bem, então nós vimos, que João Goulart, que era o vice de Jânio Quadros, assumiu, o governo, mas como ele não era bem visto ou não era aceito pelas elites econômicas conservadoras nacionais e estrangeiras, pelas suas reformas, pelas suas propostas de reforma, chamada reforma de base, que vinham no intuito de melhorar as condições das classes menos favorecidas da sociedade, principalmente com as suas chamadas reformas de base, ele vai ser deposto. Então nós vamos ter um golpe militar que vai depô-lo do poder e, em seu lugar, vai assumir uma junta militar, e depois, posteriormente, nós vamos ter o primeiro governo da ditadura militar, que é o Marechal Castelo Branco, Marechal Humberto Castelo Branco, não é isso? Aí vamos então ver aí, começar uma introdução desse primeiro governo. O governo do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco iniciou-se em 1964 e foi até 1967. Esse presidente foi o primeiro do regime instaurado após o golpe de 1964, que depois o presidente João Goulart, que tinha um apelido de Jango, pelo seu João Goulart, então chamavam ele de Jango. Então o golpe de 64, como nós já falamos, vai destituir o João Goulart, que vai se exilar, vai sair do Brasil, e então vai assumir, os militares assumem o poder central do Brasil, e essa ditadura ela tem aí um período de aí 21 anos, certo? Muito bem, então vamos continuar aí um pouco sobre esse primeiro momento aí do governo do Marechal Castelo Branco. Seu governo consolidou a nova ordem política autoritária, implementando medidas que restringiram as liberdades democráticas e alinharam o Brasil aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Vocês sabem o que foi a Guerra Fria, Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos duas superpotências, União Soviética de um lado e os Estados Unidos de outro, e que durante um bom tempo eles ficaram aí nesse processo de guerra, mas uma guerra que não ia às vias de fatos, não é isso? Ficava apenas entre... na verdade, a guerra acontecia nos satélites, nos países que eram apoiados por esses governos. Eles ficavam numa guerra armamentista, de se armar, e também de busca pelas tecnologias, não é isso? Para ver quem tinha mais poder no mundo. Então era o nosso chamado mundo bipolar, A geopolítica mundial estava dessa maneira. Então qual é o contexto aí da tomada de poder pelo golpe de 64, 31 de março de 64? Alguns historiadores dizem que na realidade o golpe foi dia 1º de abril, só que por motivos do 1º de abril não ser chamado dia da mentira, então se convencionou colocar no dia 31 de março. Então essa a historiografia trata isso aí. Então, liderado por militares, setores conservadores e com apoio dos Estados Unidos, sob a justificativa de combater o comunismo e a desordem no governo, os militares derrubam o governo João Goulart e impuseram ao país
é um longo período de exceção. O que é esse período de exceção? É quando os direitos constitucionais são negados aos cidadãos, não é isso? Então a gente vai ver agora como que se deu esse processo todo, tá? Vamos lá? Muito bem. Então a queda de Jango e os militares tomam o poder, não é isso? A derrubada do presidente João Goulart pelo alto comando militar, formado pelo general Costa e Silva, do Exército, pelo brigadeiro Correia de Melo, da Aeronáutica, e pelo vice-almirante Augusto Rademacher, da Marinha, levou ao poder os militares que impuseram ao país o AI-1, que é o Ato Institucional número 1, em 9 de abril de 1964. Tá? Então, esse é chamado ato institucional, o ato institucional número 1, ele vai cassar mandatos políticos, né, como, por exemplo, o de Jango, suspendeu direitos políticos por 10 anos e permitiu prisões sem habeas corpus. Então, as pessoas perderam seus direitos de cidadão. Então, esse é o primeiro momento aí, né, da tomada do poder pelos os militares. Então, um processo de exceção, isto é, o Brasil vai viver um momento de não democracia, né? Então, o ato institucional número 1 e o fortalecimento do poder executivo. Então, esse ato institucional número 1, ele vai dar plenos poderes, né, quase que plenos poderes ao presidente da República. Então, o AI-1 fortaleceu o poder executivo e centralizou a administração, estabelecendo que, então, primeiro ponto, o presidente da República passava a ter poderes para propor emendas constitucionais e decretar estado de sítio. Então, vejam aí o poder que o executivo tem. Vocês sabem que esse tipo de coisa é feito pelo poder legislativo, né? Emendas constitucionais é feito pelo poder legislativo. Porém, o ato institucional número 1 dá ao presidente da República poderes para ele propor emenda constitucional, mudar a Constituição e decretar estado de sítio, né? Outro ponto, ficariam suspensas por 6 meses as garantias constitucionais de vitaliciedade e estabilidade em cargos e funções. O que é isso? O funcionalismo não tinha mais estabilidade no seu emprego, né? Então, eles podiam demitir a hora que eles quisessem se a pessoa não tivesse alinhada aos seus ideais, né? Se as pessoas discordassem, né, do regime, ele seria, então, demitido. Então, acabaria com isso aí. E o outro ponto, a eleição do novo presidente seria feita pelo Congresso, 2 dias após a publicação do ato. Você sabe que as eleições para eleger um presidente, ou um governador, ou um prefeito, ela é feita pela população, pelo povo que tem, né, que é eleitor, né, aqueles que estão qualificados para isso. O ato, né, vai dar poder ao Congresso Nacional de eleger o presidente. Então, o Congresso vota pelo povo e elege Castelo Branco. Eleito pelo Congresso, o Marechal Castelo Branco assumiu a presidência da República em 15 de abril de 1964. Então, Castelo Branco vai começar, então, aí o seu governo. E nós vamos ver quais foram os principais aspectos, né, do governo Castelo Branco. Primeiro, consolidação do regime militar. Então, esse primeiro governo, ele vai consolidar, vai dar as bases para que a ditadura militar seja implementada, certo? Como que se dá isso? É instaurado e respaldado juridicamente pelo ato institucional número 1, o AI-1. O regime inicia a repressão e perseguição política
de instituições consideradas subversivas, veja que está entre aspas, né, como o Comando Geral dos Trabalhadores, a CGT, a União Nacional dos Estudantes e outros organismos, né, que enfrentam ou que vão contra o regime, né, que não concordam com aquela forma de governar. Os sindicatos sofreram intervenção e tiveram seus líderes presos e perseguidos. Começa, então, um processo de ditadura, né, militar, o regime militar, então, atuando. Foi criado também o SNI. O que é o SNI? É o Serviço Nacional de Informações. Esse órgão, né, foi criado com o intuito, né, de monitorar os seus opositores. Então, o SNI ele tinha a função de monitorar os opositores. Por exemplo, se colocava dentro das salas de aula, por exemplo, nas universidades, pessoas como estudante, se matriculava, e ele ia então para a sala de aula como informante do SNI, e se o professor então fizesse qualquer crítica ao regime, ele era então dedurado, e era então perseguido e preso, demitido do seu... caçado, a sua cátedra era caçada, principalmente nas universidades, né? Então, esses agentes estavam infiltrados em muitos lugares da cidade, né? Às vezes você nem sabia, era um vizinho seu que estava ali, você não sabia, e esse cara era um informante. Então, essa SNI serviu para isso. Cassação de mandatos e direitos políticos de políticos considerados de oposição ao regime, como, por exemplo, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Leonel Brizola, entre muitos outros, né, que foram cassados. Muito bem. E aí, esse regime, a tendência é fechar mais, cada vez mais ele vai se fechando, né, o regime. A eleição de Negrão de Lima para o governo da Guanabara e de Israel Pinheiro para o governo de Minas, em 1965, que eram considerados como de oposição, gerou insatisfação nos meios militares e deu margem para a ascensão da linha dura do poder, né, do golpe ao golpe militar. Castelo Branco editou mais um ato, né, foi o período dos atos, né, o ato institucional número 2, em 27 de outubro de 1965. Esse ato extinguiu os partidos políticos. Então, os vários partidos foram extintos, como, por exemplo, o PTB e a UDN, e criou o chamado bipartidarismo. A Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, né, chamada de ARENA, que era o partido governista, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que era uma oposição consentida, né? Era uma oposição controlada e consentida. Então, o que é o bipartidarismo, professor? É um estado em que apenas 2 partidos podem existir, né? Então, no caso, a ARENA e o MDB, né? Movimento Democrático Brasileiro, que aí tinha alguns, né, opositores ao regime, mas era uma oposição consentida, não podia ir muito longe. Mas, como o regime está se fechando, vai se editar um novo ato, que é o ato institucional número 3, o AI3, em 5 de fevereiro de 1966. Esse ato fechou ainda mais o regime e estabeleceu eleições indiretas para governadores e nomeação de prefeitos de capitais. Então, o povo não elegia mais os seus governadores, o governador ele era indicado, né, era eleito aí pela Assembleia, e o prefeito das capitais era indicado pelo presidente. Então, era o presidente que indicava o prefeito. Por exemplo, aqui em Manaus, nós tivemos tem avenidas que tem nome aí, por exemplo, de Jorge Teixeira, né, o Teixeirão, ele foi um interventor em Manaus aqui na época da ditadura, né? Então ele era um prefeito indicado, só para a gente citar um exemplo. Então os prefeitos das capitais eles eram indicados. Muito bem. E aí nós vamos ver aqui
mais um desses aspectos do governo Castelo Branco, que é o fechamento do regime. O regime vai, desculpa, nós já vimos, né, que é o fechamento do regime, falamos daí da edição do Ato Institucional número 3, certo? Muito bem. Agora, nós vamos ver a parte da política econômica do governo de Castelo Branco, né? Quais foram as suas ações no campo da economia, né? A política econômica, o que ele fez para melhorar a questão da economia, para tocar a economia, certo? Vamos lá. Muito bem, então a política econômica, que é o PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo, né? Vamos ver então o objetivo, né, dessa ação, desse PAEG. Qual é o objetivo então dessa política econômica? Controlar a inflação e retomar o crescimento econômico, transformando o Brasil num país industrializado com influência de tecnocratas como Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões, que iam então traçar planos, né, para a economia nacional, para o desenvolvimento econômico do país. Quais foram as medidas desse plano? Como sempre, arroxo salarial. O que é isso, professor? O que é o arroxo salarial? É diminuir e prensar cada vez mais o salário mínimo, né? Diminuir o salário do trabalhador. Então, arroxo salarial. Abertura do país ao capital estrangeiro, entrada de capital estrangeiro no país, especialmente em infraestrutura industrial e participação do Estado na economia. Então, o Estado vai também atuar como um agente da economia, como um gestor também no campo da economia, né? Nas chamadas empresas estatais. Então, é nesse período, né, dos militares que são criadas várias empresas estatais, né, que vão atuar aí no processo da economia. Houve também aí uma reforma financeira, foi criado o Bacen, que é o Banco Central, e também o Conselho Monetário Nacional, o CMN, né, que vai ajudar também nesse processo aí. O Banco Central vai controlar, né, a questão da inflação, então toda essa questão de câmbio, né? Então o Banco Central vai ter essa função. Criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, né? Com esse fundo de garantia que garante ao trabalhador demitido, né, uma indenização, mas também com esse fundo que é retirado do trabalhador, né, que é descontado do trabalhador, o governo poderia financiar muitas obras, né, obra de infraestrutura, obra de habitação. Então, o FGTS vai ter essa função primordial dentro do processo econômico, né, da economia do desenvolvimento econômico. E contratação de empréstimos externos para equilibrar as contas públicas. Então, momento em que o governo vai fazer financiamento aí, principalmente no FMI, né? Vai buscar dinheiro fora, né? Aí vai fazer empréstimos para equilibrar as contas. Então, nós vimos aí o objetivo e as medidas, né, do PAEG, certo? Agora vamos ver a política externa, né, do governo aí que nós estamos estudando, Castelo Branco, não é isso? Então vejam lá, política externa, vai haver um alinhamento com os Estados Unidos. Lembram que nós falamos no início que esse período o mundo está vivendo, né, geopoliticamente a bipolaridade, né, Estados Unidos e União Soviética, né, o lado socialista e o lado capitalista do mundo. Então, o que vai acontecer? Então, nós estamos aí na Guerra Fria, né? Então, o país ele vai romper, né? Vai romper as relações com o país socialista, como, por exemplo, a União Soviética, né? Cuba e outros países, China, e vai apoiar a política anticomunista dos Estados Unidos. Então, vai abraçar, né, as políticas americanas.
Vai ter também a intervenção na América Latina. Então, o Brasil vai apoiar as intervenções que os Estados Unidos vão fazer na América Latina e os golpes que são dados também nesse período em vários países do Brasil, na Argentina, no Chile, né, em outros países. Apoio à invasão da República Dominicana em 1965 pelos Estados Unidos, o Brasil vai apoiar e vai então romper as relações, vai ter relações tensas aí com Cuba, né, e a aproximação com governos militares da região. Então, nesse período, vários países da América Latina vão ter intervenção aí por intermédio dos Estados Unidos, vão ter golpe de Estado também e os militares vão assumir o poder, certo? Muito bem. E aí nós vamos ver agora um pouco aí o fim do governo e a transição, né? Como é que isso vai acontecer, como é que vai acontecer esse processo aí do fim do governo. Primeiro, a prorrogação do mandato. Então, Castelo Branco deveria governar até 1966, mas o AI-2, né, o Ato Institucional número 2, vai estender o seu mandato até 1967. Então, um ano a mais para que ele possa aí, então, governar e os militares conseguirem, né, se estabilizar e se estabelecer, né, no governo central. E aí vai ser editado mais um ato, né, mais um ato chamado Ato Institucional número 4. Vejam lá. Esses atos, vejam, por que é chamado de ato institucional? Porque ele é editado pelo presidente, não passa pelo Congresso. O Congresso, ele é um mero... fica ali como um enfeite, né? Porque o Congresso não tem força, né? O parlamento não tem força, porque quem legisla deve ser o legislativo, né? O poder legislativo, o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara Federal. Porém, o Congresso não tem poder, né? Ali os deputados, se o deputado fizer uma crítica, ele pode ser demitido, certo? Muito bem. Então vamos lá. Estabelecia as normas, o Ato Institucional número 4 estabelecia as normas para a confecção de uma nova Constituição. Então vamos criar uma nova Constituição, que é a Constituição de 1967. Vamos ver? Muito bem. Então aí, redigir a Constituição de 1967, redigida sob influência militar, legalizou o autoritarismo do regime. Então vai legalizar ainda mais. Sucessão. Em 1967, assumiu o Marechal Arthur da Costa e Silva, marcando a radicalização do regime com o AI-5, 1968. Esse é o ato mais cruel, né, de todos eles, que é o que vai fechar mais ainda o regime. Então vejam lá. Então esse o governo militar ele vai cada vez mais se fechando, né, e a ditadura ela vai se fortalecendo e a sociedade civil vai perdendo a sua capacidade de luta, porque esses atos institucionais dão poderes, né, ao governo para prender, perseguir, né, qualquer cidadão, certo? Então nós vamos aí ver quais foram o legado, né, do governo Castelo Branco, certo? Muito bem, vamos lá então. Primeiro, o autoritarismo institucionalizado. O que é isso? É o poder, né, do Estado, o poder central, o Estado que vai tomar o lugar do cidadão, né? Então, um Estado que vai ser um poder como que absoluto, né? Nós podemos dizer assim, porque o Congresso não tem voz, o Congresso não tem poder. Então, o poder está na mão do Estado, né? O Estado vai ter esse poder autoritário. Então, o seu governo estabeleceu
as bases jurídicas a partir dos atos, chamados atos institucionais. Ele vai estabelecer juridicamente, né, a partir dos atos, a força autoritária do Estado. O Estado, então, vai ser um ente que está em todo lugar. Ele vai, o cidadão, ele não tem autonomia, porque ele não pode ter voz, não pode ter vez, ele não pode se manifestar, não pode se reunir, né, não pode fazer manifestação, porque ele vai ser, qualquer tipo de manifestação pode ser derrubada, pode ser cancelada, né, com o poder da cavalaria, dos tanques, da polícia. Vai estar a serviço do Estado. Em vez de a polícia, o exército está a serviço da nação, da população, ele está a serviço do Estado. Então o governo se confunde com o Estado, né? E o Estado, então, exerce um poder autoritário sobre a população. Vejam lá, então ele vai estabelecer essas bases jurídicas e repressivas, né, da ditadura. Foi essa questão do autoritarismo institucionalizado. Depois, a tecnocracia econômica. Então, um modelo que privilegiou o capital internacional e o controle estatal da economia. Então, é até uma questão assim, contraditória, né? Porque um Estado que é capitalista, mas que atua como um Estado socialista, né? Porque o Estado, ele vai ter força econômica, o Estado vai ter várias empresas, né? A Eletrobras, a Petrobras, a Telebrás, né? Então, várias empresas que estão na mão do Estado. Então, o Estado se torna um capitalista. O Estado é o Estado capitalista, né? As empresas vão estar na mão do Estado, certo? Então, um poder tecnocrata que vai atuar aí, né, nas várias questões, né, da sociedade. Também, como podemos dizer como legado, a questão, né, do enfraquecimento, por exemplo, das universidades, porque muitos intelectuais, muitos professores foram expulsos do Brasil, foram exilados, muitos artistas também foram exilados. Então, nós vamos ter uma deficiência, ao mesmo tempo aí, né, que também a ditadura, essa questão do autoritarismo e da repressão, vai ser como um cadinho também que vai forjar, né, a luta social e que vai, então, depois, como nós vamos ver futuramente em outras aulas, a sociedade civil vai se organizar para a derrubada, né, da ditadura. Não é isso? Muito bem. E aí, governo, um outro legado é a erosão da democracia, né, que é o fim, né, das eleições diretas e supressão de liberdades civis. Então, você não tem liberdade. A polícia pode chegar nas universidades, nas escolas, né, pode fechar a igreja, pode entrar em qualquer lugar, não precisa de habeas corpus, não precisa de mandado de segurança para entrar na sua casa. Você sabe que a casa ela é um lugar sagrado, que ninguém pode entrar, só com mandado, né? Mas na ditadura não tem isso. Pega, prende, né, e tudo mais, não é isso? E aí, fechando, né, o governo Castelo Branco representou a transição da democracia para a ditadura, com um governo que, embora menos brutal que os posteriores, estruturou o regime que duraria até 1985, não é isso? Então a gente viu aqui, né, o primeiro governo da ditadura, como que esse governo ele foi importante para estruturar, né, o poder ditatorial no país, certo? A gente fica por aqui e até uma próxima aula.